Coletivo Panfiro, uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, aos nossos amigos internautas, aos nossos amigos desencarnados, que com certeza também aqui se encontram para o estudo, que hoje será trazido para nós pelo nosso querido, muito querido Birajara. Ele vai falar dos livros, do livro dos médios. O nosso querido Carlos, que vai fazer o comentário no momento do passe sobre o Evangelho. E nós outros que aqui nos encontramos, com certeza estamos sendo amparados dentro das necessidades de cada um de nós. A gente vai fazendo uns lembretes da nossa casa, em relação aos cursos. A nossa casa tem todos os cursos da obra kardeciana, tem os cursos da Dona Ivone, tem os cursos de André Luiz, todos os cursos de segunda a segunda temos aqui na nossa casa. Temos lives, temos os cursos presenciais. Então, todos aqueles que quiserem e puderem comparecer ao estudo, todos serão muito bem-vindos. Nós lembramos também que a nossa casa tem a obra social. A nossa obra social leva o nome do nosso muito amado Antônio de Aquino, onde nós recebemos as nossas queridas mães, os nossos queridos bebês, crianças, jovens. E essa obra social aqui na nossa casa é aos sábados, a partir das 8 horas da manhã até meio-dia. Aqueles que quiserem conhecê-la ou fazer parte dessa obra, a gente também, com a mesma alegria, vai receber vocês, porque a obra social, ela precisa da nossa ajuda, tanto a nível material quanto a nível pessoal. Nós aqui fazemos cestas para as nossas assistidas dentro da obra social. Então a gente necessita de alimentos, de roupas, de calçados, de medicações dentro da validade. Nós aqui necessitamos disso, da ajuda de vocês, até de um cloro, um sal, qualquer coisa é muito importante para a nossa casa, porque a obra social, ela vive de doações. Então, aqueles que puderem, a gente agradece profundamente. A gente vai lembrar também que a nossa casa, ela tem um trabalho muito, muito bonito, como eu já falei dentro da obra social, com os bebês. Os bebês ficam lá na evangelização. É um trabalho belíssimo que as nossas companheiras fazem junto a esses bebês, que desde a barriga da mãe já devem estar sendo evangelizados quando vêm para o passe de cura. Então, aqueles que precisarem também de passe de cura, a nossa casa também tem o passe de cura às quartas-feiras, dentro das reuniões públicas que acontecem às 10 horas da manhã, às 15 horas e às 17 horas. E também temos o atendimento fraterno para aquelas pessoas que estão necessitando de conversar, de uma orientação. Esse trabalho também existe aqui na nossa casa. Então, agora a gente vai dar início à nossa reunião e vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7. O título do capítulo é belíssimo: Bem-aventurados os pobres de espírito. É uma fala de Jesus. O que é preciso entender por pobres de espírito?
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 3. O item 2 nos fala assim: a incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como com muitas outras coisas que não compreendem. Jesus não entende como pobres de espíritos os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas desse mundo. Convencidos de que, sozinhos, são suficientes para governá-lo bem, tomando a própria inteligência para medir a inteligência universal e considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para a apelação. A gente vai parar aqui e a gente pede para que vocês leiam esse capítulo e esse item em casa. E vamos então fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, Jesus, com tanta necessidade de amparo, de proteção, de ajuda e querendo aprender os Teus ensinamentos, porque Tu nos ensinastes que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Jesus, ajuda-nos, ampara-nos. Ajude todos aqueles que estarão tomando o passe de cura. Abençoe e inspire o nosso muito querido Ubirajara e o nosso muito querido Carlos, que trarão as suas palavras. Pedimos ao nosso altivo que envolva o Ubirajara, esse amigo de muitos e muitos tempos. Pedimos então, Jesus, em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor, pois nos criou por amor e para o seu amor. E em nome dele solicitamos então a permissão para darmos início à nossa reunião pública do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso querido Ubirajara, mas Bira, nosso querido, vai trazer para nós o capítulo 14, que fala da identidade dos espíritos, e hoje ele vai falar da questão 268, que a questão 268
fala sobre questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. A gente só vai ler a pergunta e vai passar para o nosso querido o estudo. Através de que sinais pode-se reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Que o nosso querido Birajara seja muito abençoado. Bom dia a todos e bom dia a todas. E mais uma vez a gente sempre enfatiza que é muito bom nós estarmos numa casa espírita. Melhor ainda quando a gente amanhece na casa espírita, né? Quando a gente pode estar aqui para representar uma espiritualidade mais superior, mas que nos delega de alguma forma a condução de um trabalho numa casa espírita dessa envergadura, né? E levando o nome do meu querido e amado amigo altivo, responsável, entre aspas, quando encarnado pela mudança do meu rumo de vida, né? Como mudou vários rumos de vida de várias pessoas com quem tiveram o privilégio de conviver por pouco tempo, né, com essa pessoa. Eu sempre digo que ele foi meu mentor encarnado. E não vou ter a pretensão de dizer que ele seria meu mentor desencarnado, mas eu adoraria. O recado está dado, né? Então, aqui somos poucos os encarnados, mas somos muitos os desencarnados. É muito bonito a gente sentir as legiões, as quantidades, as caravanas de espíritos que chegam para aqui estarem estudando a doutrina dos espíritos. Essa doutrina, ela esclarece e ela consola. E nós temos 5 livros para dar conta. De um livro, o livro dos espíritos, saíram os outros 4 livros. Então, o livro base da doutrina dos espíritos é o livro dos espíritos. A gente não pode dizer que é espírita sem ter estudado, não é lido, é estudado o livro dos espíritos. Dele sai, da sua primeira parte, né, a Gênese, da sua segunda parte, o livro dos médiuns, da terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, e da quarta parte, o Céu e o Inferno. Então, estudando esses 5 livros, nós podemos dizer que nós somos espíritas, caso a gente se adapte, se integre a tudo aquilo que os espíritos trazem para nós. Uma outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, quando se fala assim, doutrina dos espíritos, a maioria pensa que é para os espíritos, ou seja, aqueles que já desencarnaram. E nós nos esquecemos que nós somos espíritos e estamos encarnados. Então, se eu tiver, né, vontade de melhor morrer, eu tenho que melhor viver. E para melhor viver, eu preciso entrar em contato com tudo aquilo que é referente e concernente ao espírito. Nós somos 3. Nós somos corpo, perispírito e espírito. O corpo, ele fica por aí. Ele só é utilizado nessa reencarnação. Quando reencarnarmos de novo, teremos um novo corpo. Então, o corpo, ele só está conosco para que a gente possa se utilizar. É a vestimenta do perispírito e espírito. Eles morrendo, o corpo desaparecendo, o espírito se liga, o perispírito se liga ao espírito e vai se preparar para uma nova reencarnação. E é exatamente no perispírito que estão todas as nossas vidas passadas. Estão aqui como se fosse um arquivo. E vai de reencarnação em reencarnação, trazendo para nós o que nós precisamos para nos melhorarmos a cada dia que passa. E não podemos esquecer também
que a doutrina dos espíritos é uma doutrina voltada para os ensinamentos de Jesus. Então, o espírita, ele é cristão, né? Nem todo cristão é espírita, o espírita é cristão. Você pode ter cristão católico, cristão evangélico e por aí vai. São crenças, religiões, seitas que seguem os ensinamentos de Jesus. Esse é o livro dos médiuns. Ali na livraria tem para vender, né? Aqueles que quiserem se aprofundar no estudo. Mas o melhor é vir para um grupo de estudos, né? Porque aí a gente entende mais, porque sempre um tem uma ideia, o outro fala alguma coisa, o outro tira uma dúvida, e o estudo em grupo é muito melhor do que você estudar sozinho em casa. E essa lição de hoje é muito grande. Lógico que não vai dar dentro do tempo estabelecido para o nosso estudo de agora. Mas com certeza outros dias virão, né, que a gente poderá se aprofundar melhor. É como eu disse, aqui é só como se fosse uma palhinha, é só para aguçar a vontade e você vir estudar num grupo de estudos, tá? Então a primeira questão que a nossa querida irmã leu, né, diz assim, que são questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Ele está falando desses espíritos, os desencarnados, né? E a primeira pergunta, pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos: por que sinais, de que forma, né, de que maneira se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Tudo que acontece no plano espiritual acontece aqui no plano material. Tudo que acontece no plano material é uma cópia do que acontece no plano espiritual. Nada acontece aqui sem que tenha acontecido aqui antes. Então, nós estamos aqui e já vivenciamos muitas e muitas outras situações em outras reencarnações. E o que Kardec está querendo saber aqui? De que forma eu posso reconhecer quando um espírito, né, quer se comunicar comigo ou se comunica comigo, e isso se dá muito nas reuniões das mesas mediúnicas, né, nas casas espíritas. Então o espírito se aproxima e começa a utilizar as cordas vocais do médium, que é um médium psicofônico. O médium começa a transmitir aquilo que os espíritos, mente perispírito e espírito desencarnado, mente perispírito e espírito encarnado. Então faz essa ligação. O espírito não entra dentro da gente, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então eles ficam aqui como se fosse do nosso lado. É como se elas duas ali estivessem juntas e uma conversando com a outra. E às vezes a interação é tão grande que o que eu penso é o que ela está pensando também. E às vezes a pessoa fala alguma coisa para outra pessoa e diz assim: nossa, eu estava pensando exatamente isso, né? Então é essa comunicação com o pensamento que a gente faz de espírito encarnado para o espírito desencarnado e vice-versa, né? E aí ele pergunta, né, como é que eu posso reconhecer quando um espírito se aproxima? E a espiritualidade vai nos dar a resposta. Os espíritos nos respondem o seguinte: nós vamos reconhecer pela linguagem. Da mesma forma como você reconhece o caráter de alguma pessoa reencarnada. Se uma pessoa chega para mim e começa a falar um monte de besteira, eu já sei qual é o caráter dessa pessoa. Se a pessoa chega para mim e fala coisas que são para o meu crescimento, coisas que me ajudam a ser mais feliz, a ter mais entendimento, eu sei qual é o caráter da pessoa. Com os espíritos a mesma coisa. Então o espírito se aproximou e começou a utilizar a corda vocal do médium. O médium começou a falar. Se o médium começa a falar um monte de asneira, um monte de besteira, é porque esse espírito é de uma categoria. Mas se o médium começa a falar lições do Evangelho, palavras bonitas de incentivo, de
de beleza naquele momento que a gente está tanto precisando para que a gente possa se arrojar, para que a gente possa crescer, a gente sabe qual é o tipo de espírito, qual é a categoria de espírito que está ali nos falando. E aí os espíritos respondem que pela linguagem a gente pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade do espírito. Um doidivanas de um homem sensato, foi o que a gente conversou aqui. Eu posso distinguir um do outro pela linguagem que ele tem comigo. Já dissemos que os espíritos superiores, porque existe uma escala de espíritos, né? Então a gente vai lá desde o inferior, né, daquele espírito que só nos dá problemas, só nos causa problema, até os espíritos superiores, aqueles que já passaram por várias experiências, por vários caminhos e conseguiram sair. Faça uma correlação com a gente aqui na Terra, porque é a mesma coisa, é a mesma coisa, né? E isso quem escolhe somos cada um de nós. Eu vou ser um espírito cada vez mais evoluído, mais superior, dependendo de como eu vivo minha vida aqui na Terra, de como eu estou vivenciando essa reencarnação. E isso cada um de nós sabe como. Então hoje ninguém mais pode dizer que não sabe nada, porque hoje nós sabemos de tudo. Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca. Então não tem, se um espírito superior se contradiz em alguma coisa que ele diz, ele não é espírito superior, ele se diz espírito superior, né? Não se contradizem nunca e só dizem coisas que se aproveitem, coisas aproveitáveis, né? Então os espíritos superiores só dizem coisas para nós que são aproveitadas. A gente tem as psicografias, quando o espírito toma a mão do médium e escreve ali aquilo que ele está no seu pensamento querendo expressar. E o médium que tem essa capacidade, né, de tá fazendo essa característica, de estar fazendo a psicografia, ele vai expressar principalmente a essência que esse espírito está querendo passar. Nem sempre a mensagem que vem na psicografia, ela é 100%, porque ali também tem, às vezes, né, muitas, raro, mas às vezes tem, a não ser que seja um médium de alta capacidade, né, que já está ali, como Chico Xavier, né, como Divaldo Franco, né, que trazem mensagens para a gente durante uma vida inteira dedicada a isso. Esses médiuns têm mais credibilidade. Aqueles médiuns que no seu dia a dia, no seu cotidiano, seguem uma vida, né, normal, como todo ser humano, né, tendo que trabalhar, tendo que cuidar de família, tendo isso, que aquilo, esses vão expressar, às vezes, numa psicografia, também aquilo que ele está pensando naquele momento. É como se misturasse ali, mas o que importa é a essência. O que importa é a mensagem que é dita. Às vezes eu vejo uma mensagem, seja onde for, ou psicografada ou não, e o que me interessa é o conteúdo. Eu não fico interessado em saber quem escreveu, quem deixou de escrever, se é psicografia ou não. Eu fico interessado no conteúdo, que se o conteúdo me traz algum ensinamento, me quer dizer alguma coisa, aí eu considero aquele, né, aquele dizer, aquela página para mim. Então eu trago isso e cada vez a gente vai acrescentando a cada um de nós a aquisição de conhecimento. Porque eu só posso evoluir, só posso ser espírito superior, feliz, quando eu adquirir os conhecimentos necessários para que isso aconteça. Então eu sei identificar quando um espírito, às vezes um espírito quer nos enganar. Então vai um espírito lá e faz com que o médium faça uma psicografia e ao final ele assina como sendo Bezerra de Menezes. E a gente percebe naquela escrita que ali tem frases e até mesmo palavras que não tem nada a ver com o que Bezerra de Menezes traz para todos nós. E a gente descarta
essas possibilidades. Então, eu posso identificar o caráter de um ou de outro de acordo com a linguagem que ele usa com relação a nós. E isso não é só dos espíritos, não, dos encarnados também, né? Os espíritos inferiores ainda se encontram sobre o influxo das ideias materiais. Quanto mais apegado eu for à matéria, mais eu vou pensar como matéria. Eu vou valorizar a matéria. E aí a gente para refletir e pensar bastante. Quando eu desencarnar, o que eu vou levar? Eu vou levar a cadeira? Eu vou levar o livro? Eu vou levar a casa? O dinheiro? O que eu levo? Não vou levar nada disso. Eu vou levar aquilo que eu amealhar como sendo condição moral para que eu possa evoluir. Então, isso que a gente está aprendendo aqui, o que a gente adquiriu de conhecimento, o que a gente aceitou como sendo algo que acrescenta à nossa evolução, isso eu vou levar. Mas eu não vou levar o centro espírita, eu não vou levar nada que seja da matéria. Então, quanto mais arraigado eu for, mais preso eu for às coisas materiais, menos eu serei dentro da categoria de espíritos fadado a serem perfeitos, né? Porque perfeito todos nós seremos. Isso é da lei, não tem como fugir disso. Mas o tempo que você faz para ser perfeito, aí depende de você, né? A ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? E os espíritos respondem, não, porquanto se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os nossos vícios e prejuízos. Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. E aí isso é muito bom para quando a gente entra em contato, porque a gente tem que pensar assim, vamos parar. Parei aqui. Agora vamos pensar um pouco. Vamos, de alguma forma, né, começar a refletir para nós mesmos. Eu ainda tenho orgulho? Eu ainda sou uma pessoa invejosa? Aí eu vou fazer essa conversa comigo mesmo. A mim não me interessa se vocês são invejosos ou orgulhosos. Isso é problema de cada um de nós. A mim interessa se eu sou invejoso ou orgulhoso. E à medida que eu vou pensando nisso, eu vou pensando na minha vida. Eu vou pensando na maneira como eu vou vivenciando a minha vida e vou chegando à conclusão se eu ainda tenho inveja ou não. Mas antes de eu perceber se eu tenho inveja ou não, eu preciso saber o que é inveja. Porque às vezes a gente pensa que não tem inveja pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento, e a gente tem inveja, né? Então a gente precisa primeiro entender o que significaria ter inveja. Orgulho todos nós temos, não tem como escapar disso. Todos nós temos. O fato de a gente estar aqui na Terra, nesse momento, significa que todos nós somos portadores de orgulho. E esse orgulho é que nos traz muito sofrimento e muita dor. Porque a gente ainda não aprendeu a pedir perdão, a gente não aprendeu a olhar o outro como sendo nosso irmão, a gente não aprendeu ainda a se dedicar um pouco mais aos nossos irmãos, aqueles que precisam de qualquer forma, e a gente vai carregando esse orgulho de reencarnação em reencarnação. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a aprender os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, nós vamos verificando quanto que nós temos que nos desfazer desse orgulho, né? Do orgulho, da inveja, dos ciúmes, do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, tudo isso a gente carrega. E tudo isso a gente vai ter que dar um jeito de eliminar. Vai dar um jeito de eliminar, de tirar de nós. E tudo isso faz parte da condição moral de cada um daqueles que estão na Terra e também fora dela, na espiritualidade. Então eu preciso entrar em contato com esses conhecimentos, eu preciso estar repetindo isso para mim o tempo inteiro para que eu possa entender
do que eu preciso me livrar, né? E a gente faz isso muito bem, com muita perfeição, quando se trata da matéria. Quando a gente tem uma blusa que já está puída, que já está velhinha, a gente se desfaz dela com facilidade. Agora, se eu tenho algo em mim que me corrói, que me deixa, né, triste, que me faz sofrer e por vezes faz sofrer os nossos irmãos ao nosso redor, isso a gente não tem como arrancar e jogar fora como a gente faz com uma camisa, né? Então é outra maneira, porque são duas as asas da nossa evolução: a aquisição de conhecimento e a aquisição da moral. Eu preciso adquirir conhecimento para poder começar ou, né, dar continuidade à minha evolução moral. Mas são pouquíssimos na Terra que dão à sua evolução moral um prosseguimento, porque primeiro a gente precisa aprender. E nós estamos na Terra hoje, os encarnados principalmente, nós estamos hoje aqui na Terra para aprender. Não fosse assim, não teríamos todas essas invenções que a gente está tendo nesse momento aqui na Terra. Nunca se evoluiu tanto na Terra do que nesses últimos 50 anos, né? Eu sou de um tempo de televisão de preto e branco a válvula. Levava um dia e meio para poder aparecer imagem. Tinha que esquentar, né? Era algo, e não é assim tão distante, né? Eu tenho 75 anos, isso então tem uns 65 anos, eu tinha 10 anos, mais ou menos, né? E muitos, então eu me lembro perfeitamente que era uma coisa sensacional ter uma televisão, né? Meu pai, quando comprou uma, porque ele pôde comprar, né, a vizinhança toda ia lá para casa para ver, né, a gente sentava e ficava esperando aquele negócio esquentar, a válvula, né? E era preto e branco, e tinha pessoas que, quando aparecia a imagem, saíam correndo, porque não entendia como tinha pessoas dentro daquela caixa ali, né? Olha o avanço, gente. Hoje a gente fala na rua com qualquer pessoa. É impressionante o avanço em 50 anos. Isso é o que? Aquisição de conhecimento. Então eu tendo tudo isso que está ao meu redor para eu poder aprender, é dessa forma que eu vou evoluir a outra asa. Eu vou entender como a gente está buscando entender aqui, através da aquisição do conhecimento, quanto eu preciso evoluir moralmente falando, que é dessa forma que a gente identifica os espíritos. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. O que se deve pensar a esse respeito? Então vem um espírito ou psicofonando ou psicografando, eu já ouvi casos de pessoas receberem Maria, a mãe de Jesus, de pessoas receberem o próprio Jesus, né? Como se a gente tivesse energia suficiente, compatível para receber um espírito dessa envergadura, né? Então, quando muito, a gente só vai até um Leon Denis, um Antônio de Aquino, um Aurélio Agostinho, espíritos que estão mais elevados do que a gente, mas não estão assim à altura de Jesus nem de Maria, né? Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham nome conhecido na terra. Olha o que ele fala aqui. Entre os espíritos, poucos há que tenham nome conhecido na terra. Então é muito, a gente observa bastante que quando um espírito dá uma comunicação, muitas das vezes ele diz assim: um trabalhador da casa, um espírito protetor, um espírito conhecido. Ele não dá o nome dele, fulano de tal. Mas quando o médium insiste, o que ele faz? Ele dá qualquer nome. Você não quer um nome? Então está aqui. Paulo José da Silva Gama Ferreira Mota. Pronto, já dei o nome. Não significa que é correspondente a esse espírito, né? Então, nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas bastariam
para fornecer um protetor de cada homem. Isso a gente verifica bastante. A mulher hemorroísa, ela tinha o nome de Sáfira. E, no entanto, depois do encontro dela com Jesus, ela passou a se chamar Santa Verônica. Então, o nome dela mudou para Verônica, né? Então, são coisas que a gente percebe que nem sempre todos esses santos, né, da Igreja Católica, nem sempre os nomes que eles carregam são os nomes que eles têm de verdade. Nós conhecemos Saulo, né? Saulo virou Paulo de Tarso. Então, para nós conhecemos muito mais Paulo do que Saulo, porque Saulo foi a fase, né, complicada desse espírito na terra. E quando ele virou Paulo, ele virou um seguidor de Jesus. Então, muda os nomes. Então, essa coisa do nome não tem importância para nós querer saber quem é. Ah, eu só vou acreditar se for fulano de tal. Não existe isso. O importante é o conteúdo, não é quem assina o conteúdo. Porque quem assina o conteúdo fez o que ele tinha que fazer. Nós é que temos que assimilar o que ele escreveu, sem se incomodar. Quer dizer que a gente tem um conteúdo totalmente evangélico, um conteúdo totalmente doutrinário. E não tem lá a assinatura de ninguém. Então a gente não acredita. O que interessa é aquele conteúdo, não é por exemplo, aqui mesmo, a gente está lendo questões que Kardec fez e os espíritos responderam, mas aqui não tem dizendo qual é o espírito que está respondendo. Então, por isso a gente não acredita, né? Então ele diz, nem todos os nomes de santos e personagens conhecidos bastariam para fornecer um protetor para cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham nome conhecido na terra. Por isso é que as mais das vezes eles nenhum nome declinam. É um espírito conhecido, um espírito protetor, um amigo da casa, um trabalhador da casa. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. E a gente fica insistindo, né, querendo o nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma de um homem que conhecestes e a quem respeitais. Aí ele fala qualquer nome lá, porque ele sabe quem é aquele médium que está ali. Então ele vai dizer Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes é um nome que ele acredita. Então ele fala Bezerra de Menezes, mas nem sempre é Bezerra de Menezes. Até porque Bezerra de Menezes, ele não assina todas as mensagens. Bezerra de Menezes tem uma equipe, né, que muitos deles assinam. Por quê? Bezerra de Menezes não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele tem uma equipe e essa energia de Bezerra de Menezes, ele autoriza essa equipe dele a assinar por ele aquela mensagem. Mas nem sempre é ele que está ali, ele próprio, né? O próprio. E sim aqueles que fazem parte da equipe dele. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Seria uma fraude da parte de um espírito mau, que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamento. Então está ali. Se você tem um espírito mau, e você vai identificar isso de que forma? Pela mensagem que o médium dá, pela psicografia que o médium faz. Então, se é uma pessoa que tem um linguajar chulo, pobre de linguagem, e no final assina Leon Denis, a gente vai já desconfiar. Porque a gente sabe, pelas obras de Leon Denis, que não é dessa forma que ele passa a sua mensagem. E aí a gente percebe que é um espírito zombeteiro, um espírito que quer nos enganar. Se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver estudo, eu vou ser enganado. É a mesma coisa aqui na Terra. Quantos golpes, eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso, quantos golpes nós sofremos nesses últimos anos aí por conta do WhatsApp, da internet, etc., coisa e tal.
Quantas ligações a gente não recebeu dizendo que seu filho está sequestrado, não sei o que, não sei o que lá, deposita tanto na minha conta, blá, 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 blá. Um espírito bom faria isso? Não. Com certeza é um espírito mau, né? E muitos e muitos e muitos foram enganados. Isso, graças a Deus, está acabando porque os golpes foram tantos que as pessoas agora já estão mais, né, cuidadosas com relação a isso. Então, eu já fui vítima de vários, né? E aí eu comecei a perceber, né, que aquilo ali era golpe, né? Não, seu filho vai morrer, não sei o que, não sei o que lá, fazendo um terrorismo danado. Isso não pode ser, né, não pode vir de um espírito bom, só pode vir de um espírito mau. Então você sabendo, tendo conhecimentos, assim, olha só, você espera um pouco que eu vou ligar para o meu filho e se for verdade, que ele atender, ele está aí com você, ele pode falar comigo, você tem que ter calma e tranquilidade nessa hora, porque ele vai perceber que você já está ciente que não é uma coisa boa. E ele mesmo vai dispensar a gente. Vai, deixa para lá, não sei o que, e passa para outro, né? E a mesma coisa fazem os espíritos desencarnados. Eles procuram dar um golpe na gente. E quando essas pessoas reencarnadas, encarnadas na Terra nesse momento, que estão nesse caminho, eles trazem com ele os espíritos também que estão nessa mesma direção. E não é só a mente do encarnado que está procurando fazer o mal. Essa mente, ela é acrescida da mente pelos pensamentos daqueles desencarnados que também querem fazer o mal. Então é uma luta que a gente tem que cada vez mais enfrentar, e a gente só enfrenta isso se a gente tem conhecimento. É muito mais fácil você passar para trás o ignorante, o de ignorar, aquele que não sabe, do que um sábio que sabe. É muito mais fácil. Então, se eu sei disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que conversar, eu tenho que frequentar reuniões, eu tenho que frequentar grupos de estudo, ou seja, cada vez mais adquirir conhecimento. Se eu tenho um problema que é orgânico, que é físico, eu vou tomar os remédios, as pílulas, que é referente à cura desse mal. Mas quando o mal está na alma, não tem comprimido, não tem operação, não tem bisturi para arrancar os cânceres da alma. Eu só me salvo do câncer da minha alma se eu adquiro conhecimento e se eu começo a trabalhar em prol do bem. Não só meu, como de todos aqueles que me cercam. Então é dessa forma que eu vou curar a minha alma. Porque curar o meu corpo, hoje a medicina está muito avançada, muito avançada. Né? Então eu já tive câncer, eu já tive uma bactéria que quase me levou à morte, fiquei 20 dias em UTI, né? Entre a vida e a morte. Então, por conta dessa medicina avançada dos homens que aprenderam por conta da espiritualidade, porque primeiro acontece aqui, e trazem, quando reencarnam, o seu conhecimento para aplicar para aqueles que precisam. Então, se fosse numa outra época, teria morrido. Quantas mulheres não morreram de câncer de mama porque não tinham, né, o que nós temos hoje? Quantos homens não morreram de câncer de próstata porque não tínhamos o que temos hoje? Né? Então, isso daí sempre vai evoluir. Para que vai evoluir? Porque eu preciso disso para acreditar. Acreditar que existe um Deus. Acreditar que existem espíritos que estão voltados a fazer o bem. Então que a gente também sejamos aqueles espíritos, embora reencarnados, que também estejamos a caminho do bem. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo, ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Kardec pergunta. Exatamente, porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião Paulo ou qualquer outro. Né? A quantidade de pessoas que já disse que seu anjo guardião é Paulo, né? Mas que Paulo? Qual é o Paulo?
Paulo existem milhares, né? Mas que vos importa isso, desde que o Espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo. Olha só a preocupação dos Espíritos pelas nossas picuinhas, né? A gente se liga muito a coisas pequenas. Então, o que me interessa se é São Paulo, se é São Pedro, se é José, se é João? O que me importa quem é o meu espírito protetor, se o que ele me traz são coisas boas? E se esses espíritos eles estão nos protegendo, isso faz parte do trabalho deles, da evolução deles. Eles não estão, entre aspas, preocupados se eu vou aceitar ou não, se eu vou melhorar ou não, porque isso aí é um problema que é meu. É por conta do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas, assim como eles também têm a escolha deles. E quanto mais eu pensar dessa forma, mais eles se aproximam para nos ajudar. E a gente vai percebendo essa ajuda e vai cada vez mais fortalecendo essa união que tem que ter o médium, aquele espírito encarnado, com os seus protetores, com os seus anjos guardiães. E é dessa forma que a gente vai evoluindo. Por que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos? Né? São Paulo, São João, Santa Bárbara, identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito das suas crenças. A gente não pode esquecer que nós estamos ainda, mas já estivemos muito mais fortes dentro do catolicismo, que é cristão. Dentro do catolicismo. Então, nós ainda carregamos conosco muitos dogmas da Igreja Católica, porque foram séculos, séculos. E com certeza você já deve estar observando isso, e isso está modificando, porque daqui a alguns anos o evangélico vai suplantar o número de católicos. Então, vamos passar agora por uma nova fase. E às vezes as pessoas podem achar que é um retrocesso e não é. O evangélico como espírita, ele não tem templos, ele não tem imagem, não tem nada disso, já é um avanço. Enquanto que a Igreja Católica, ela tem aquela pompa e circunstância daquela riqueza, são igrejas de ouro e etc, coisa e tal. E Jesus, que é o que o católico, o evangélico, o espírita prega, segue, eles não era nada disso. Ele era uma pessoa extremamente simples, né? E pela sua simplicidade é que nós vamos avançando, porque a gente precisa de conforto, porque ele está aí para isso, e se Deus permite, a gente faz parte da evolução humana. Mas nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos de nada que seja pomposo, né? Quantos e quantos não teriam já saciado sua fome se a gente tivesse um outro tipo, né? Então o evangélico, ele segue também por essa linha, né? Como o Espírito tem lá, né? A maneira deles agirem, nós também temos, mas cada um vai sempre procurando seguir a Jesus, né? Então, identificam-se com os hábitos daqueles a quem falo e adotam os nomes mais apropriados. Então, se eu me identifico com Pedro, aí eu vou dizer, ele vai dizer que é São Pedro. Se eu me identifico com fulano, vai se identificar e assim por diante. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Por que não virão em pessoa se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente o mandatário. A gente acabou de falar do Bezerra de Menezes, né? Então, Bezerra de Menezes evocado, pode ser que não venha ele, mas ele manda um outro da equipe dele. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo. Então não é à toa nem por acaso que as pessoas estão onde estão e da forma com que estão.
Então os espíritos não vão permitir de forma nenhuma que quem quer que seja, né, assuma determinadas posições, seja onde for, se ele não tem condições para isso, né? Os espíritos superiores sabem a quem confia o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos. De tal sorte que para eles a personalidade é coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais então que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conheceste na terra como capazes de vos instruírem? Mais uma vez, não há importância de quem é, a importância é do que faz, né? Existem milhares, não só de espíritos encarnados como desencarnados, que fazem o bem, fazem muito bem, e a gente não sabe quem são, não sabe seus nomes. Importa isso? Não, importa é o bem que eles fazem. Então eu conheço muitas pessoas que até mesmo que não sabem ler nem escrever, mas são pessoas de uma bondade, de um coração tão grande que suplanta qualquer um que saiba ler e escrever. Então isso é que importa para Deus, né? Vamos aqui mais algumas, que já está cá, falta 10 minutinhos, né? Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Os espíritos que nos induzem em erro. Então, nem sempre, né, entre aspas, a culpa é do espírito. A pessoa que está obsidiada, ela se fez por onde está obsidiada. Então, depende de mim, não depende deles, né? Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, acabamos de falar, e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenha consciência da sua ignorância, convém nisso, e só dizem o que sabe, né? Então, não tem esse, né? A gente só é enganado se a gente quer ser enganado. Ou eu sou enganado porque eu sou uma pessoa ignorante, eu não sei. Então eu preciso entrar em contato com o conhecimento para não ser enganado, né? Tem muitas pessoas numa relação com a matéria, né, que ganharam aí na Mega Sena, né, Loto Sena, qualquer coisa assim, né? Eu não sei porque eu nunca joguei, que eu não espero, né? Eu já tenho por mim que eu não vou ganhar. Então se eu já faço isso para mim, eu não vou lá perder dinheiro à toa, né? Então, tem muitas pessoas que, por não ter o entendimento, por serem ignorantes de ignorar, por não terem conhecimento, se deixam levar, são enganados e perdem toda aquela fortuna. Se ele tivesse conhecimento, ele saberia como gerenciar o que ele ganhou. Assim é também todos nós, né? Não apenas na questão do dinheiro. Por exemplo, muitas pessoas vêm assistir uma palestra na casa espírita, ótimo, né? Isso é muito proveitoso, é muito salutar, mas as pessoas estão sentadas, né? Isso é um exercício que a gente vai fazendo, elas estão sentadas ouvindo, mas o pensamento está lá, não sei aonde, né? Ah, onde é que será que meu marido se encontra? Ah, quando eu vou, o que eu vou fazer para o almoço, não sei o quê. Ou seja, não estão prestando atenção naquilo que vai preencher a sua alma. Está na atenção naquilo que preenche, né, a matéria. Então, é fazer um esforço muito grande. Tem gente que isso lá no centro acontece muito, né? E a gente até brinca, né? Tem gente que dorme, até ronca. No domingo é o nosso trabalho com as comunidades, né? No sábado é com os assistidos de rua, né? Temporariamente, situação de rua. E no domingo com as comunidades. Então, às vezes a gente tem 100, 150 pessoas assistindo a palestra. A gente vê 10 mais ou menos dormindo. Às vezes é preciso até cutucar, porque está roncando, está acordando, chamando atenção, né? E a pessoa tira a atenção daquilo que ela quer ouvir, né? Mas todos nós somos assim, todos nós, né?
todos nós. Então a gente tem que fazer um trabalho com a gente mesmo, um esforço com a gente mesmo. Quando o nosso pensamento for para outro local, a gente puxa ele, traz ele para você. Não, vamos focar aqui, vamos entender o que está se falando aqui, porque isso é aquisição para o espírito. O que você vai fazer de almoço é aquisição para a matéria, né? Então, se você quer continuar ainda, né, levando a sua vida dessa forma, não tem problema nenhum. Todos nós temos livre-arbítrio. Agora, se a gente já chegou até aqui, é porque alguma coisa já mudou na nossa vida, né? Eu não estou aqui à toa nem por acaso, né? Eu estou aqui porque o espírito precisa. Não é a personalidade, não é a pessoa, é o espírito que está a pessoa, né? É diferente. É por esse lado que a gente vai começar a ter que pensar. Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Por que permite Deus isso, né? A gente tem nas mesas de desobsessão, a gente vê muito isso, mas eles vão ali, tem até um livro acho que é Jorge Andréa, que ele fala de um general russo, de um general alemão, né, na Primeira Guerra Mundial, né, e ele vem dar uma comunicação ali na mesa de desobsessão, e ele veio várias vezes, e nas primeiras vezes que ele veio, né, ele só faltava querer matar aquelas pessoas que estavam ali. E tinha uma legião de espíritos com ele que era agregado às suas ideias, né, aos seus pensamentos. E aquele pessoal que estava ali trabalhando mediunicamente, levava o seu trabalho sério, tinha um conhecimento, e foi várias reuniões até que o general lá, alemão, entendeu que ele deveria e teria que mudar o rumo dos seus pensamentos e se viu livre daquele peso que ele carregava há tantos e tantos anos, né? Então, Deus permite que essas coisas aconteçam para a gente poder aprender. Não é porque Deus quer, é porque é para a gente aprender. Então, são as experiências pelas quais a gente passa, né? Ainda mesmo no que haja de pior, o ensinamento sempre se colhe. Tudo, você pode tirar um ensinamento daquilo. Mas como eu posso tirar um ensinamento vendo uma notícia de que fulano matou cicrano? Que ensinamento isso traz? Traz para você pensar se você ainda carrega dentro de você essa vontade de fazer o que o outro fez. Eu posso não matar o outro fisicamente, mas a gente ainda mata mentalmente. Então eu tenho que me livrar disso. Então é disso que eu tiro os ensinamentos que eu preciso para poder me ver, para poder saber quem de fato eu sou e o que eu carrego e o que eu não preciso mais carregar. Espero que vocês tenham aprendido, né? Na quarta-feira que vem vocês vão ter que me aturar de novo, né? E é sempre bom. Sabe por quê? 40 anos já estudando e trabalhando com a doutrina espírita. E eu nunca digo não para qualquer convite da doutrina espírita. Eu já fui falar para pessoas alcoolizadas, prostitutas, em pé de favela, não me interessa. Eu vou. Sabe por quê? Porque não é para vocês, é para mim. Então, quando eu digo sim, eu estou aprendendo. Então, não estou preocupado se vocês aprenderam, se vocês, né, ouviram, entenderam. Eu não estou preocupado com isso. Isso aí, a preocupação é de vocês. Eu estou preocupado com o que eu falei. Estou preocupado com o que eu aprendi para poder. Isso serve para mim, porque ninguém evolui por ninguém. Ninguém salva ninguém. Então eu estou aqui para me salvar, eu estou aqui para evoluir. Se você quiser vir junto, vamos junto. Mas se você não quiser, a gente respeita. Um bom dia para todos nós.
Agradecemos ao nosso companheiro Birajara. Com certeza aprendemos muito com ele. E que bom que semana que vem vamos continuar aprendendo com ele. É muito bom estar ao lado do nosso querido Bira. Então, agora a gente vai passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Nós vamos solicitar aos nossos companheiros médios que possam se posicionar para que o momento do passe aconteça. E nós outros que nos encontramos em nossas casas, da mesma maneira, podemos receber esse passe espiritual que irá até nós, desde que nós possamos mentalmente solicitar esse benefício aos bons espíritos. Querido Jesus, chegou o momento do passe. Agora te pedimos como médico de nossas vidas, médico de nossas almas, que esses espíritos trabalhadores do nosso SEAP possam, através das mãos amorosas dos médios, nos trazerem os fluidos medicamentosos que estamos necessitando. Agradecemos pela ajuda, pelo amparo e pela proteção. Agradecemos a todos esses trabalhadores da nossa casa. E em teu nome, Jesus, médico dos médicos, e em nome de Deus, que é o nosso Pai, solicitamos então essa permissão para o início do passe. Graças a Deus. Deus, Criador, onipotente, de amor e bondade, que nos deu a vida, que nos permite a reencarnação. Ele nos deu a reencarnação, e junto nos deu também a inteligência e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha que cada um de nós temos para seguir o caminho do bem ou do mal. E quando nós nos referimos ao caminho do mal, não estamos nos referindo apenas à questão da criminalidade, mas muito mais pelo orgulho que ainda carregamos dentro do nosso peito, conforme o nosso palestrante bem se referiu. Ainda carregamos chagas que nos prejudica em nossa evolução, que prejudica o aprendizado de Jesus. Quando Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito, ele não estava se referindo às pessoas que não tenham a condição social. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Quando nós ainda carregamos dentro da gente esse orgulho por acharmos que somos mais inteligentes do que os outros, que nós usamos a inteligência para a destruição, enquanto que os humildes se dedicam à inteligência recebida para o bem, para o amor, para a caridade. É nesse sentido que Jesus se refere. Quando Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio, nos deu exatamente
para a nossa própria evolução. E só conseguiremos através do amor e da caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Chegou Jesus, um dos mais belos momentos que nós vamos aproveitar. É o momento de agradecer. Agradecer a Ti, Jesus. Agradecer aos bons espíritos trabalhadores da nossa casa. Agradecer ao nosso querido altivo. Agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de estudar, escutar os Teus ensinamentos, Jesus. De recebermos o passe que nos ajuda, que nos fortalece. Agradecer sempre, Senhor, pela oportunidade que os nossos guias aqui nos conduziram a esta casa que nos acolhe sempre com amor e para o amor. E em Teu nome, Jesus, médico dos médicos, pastor de nossas vidas, irmão maior, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, em nome do nosso muito amado altivo, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, que nos criou pelo amor e para o amor. É a Ele que solicitamos a permissão para darmos por encerrado esta reunião de estudos e passes da manhã de hoje. Muito obrigado, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que aqui se encontram, que necessitarem de atendimento fraterno, podem permanecer sentados, que uma pessoa chegará até vocês. E aos outros, um bom dia repleto de muita luz.